faltou aqui esse C. Preste atenção em mim, preste atenção. David, quando eu pegar esse C daqui, aí o aluno olha. Gente, olha só que absurdo. Existem várias pessoas que explicam aos alunos. Olha que coisa louca, cara. Se tiver o verbo, mais o ser, mais termo preposicionado. Olha só, achando que essa porcaria é matemática. É só chegar ali, somar, buscar, tiver isso mais ser. Aí chega e fala, sabe o que para o aluno? Se tiver verbo mais ser, mais termo preposicionado, esse ser vai ser um PIS. Dizendo que aqui você tem um pronome determinador do sujeito. Aí eu chego aqui com a minha humilde residência e digo para vocês o seguinte. Humilde residência, mano. Chego para vocês e digo, por exemplo, coloca aqui um sujeito e joga assim. O bandido se arrependeu do que fez. Se eu falar que o bandido se arrependeu do que fez, essa frase perde sentido? Não. Se eu falar assim, o aluno se arrependeu do que fez, essa frase perde sentido? Não. Por que não? Com certeza, se essa frase tem sentido, eu colocasse aqui o bandido, o aluno, o irmão, o pai, o professor, se ela tem sentido, de uma coisa eu te garanto, mas não existe a menor dúvida. Se eu posso dizer quem foi que se arrependeu, com certeza, esse ser, ele não é pronome determinador do sujeito. Concorda comigo? Ele não é pronome determinador do sujeito. Eu posso até não saber o que ele é, mas determinador do sujeito ele não vai ser. Pelo amor de Deus. Agora olha que coisa interessante. Coloca esse C e coloca esse C. Aí eu chego aqui, essas três frases. Agora vamos pensar no seguinte, vamos pensar agora de outra maneira, tá? Imaginemos que todas essas frases aqui estivessem com um C, elas estão, né? E agora, eu vou fazer a retirada do C nas três frases. Te pergunto, se este C daqui sair, essa frase está errada? Não. Existe a frase, acreditou em pessoas mentirosas. Claro que existe. Se eu tirar esse C e falar aqui, comprou o carro dos sonhos, eu posso? Posso. Tirei o C, a frase continua certa. Se eu retirar esse C daqui e falar a frase assim, galera, arrependeu do que fez, essa frase tem sentido? Não tem sentido. Por que não tem sentido? Eu não tenho como usar esse verbo sem ter o ser. Conjuga este verbo aqui no presente no indicativo. Eu posso falar, eu arrependo, tu arrependes, ele arrepende? Não existe isso. Como é que eu vou ter que falar? Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende. Por que motivo? Porque este pronome faz parte do verbo. Aqui eu não tenho o verbo arrepender, porque o verbo arrepender não existe. Aqui o que eu tenho é o verbo arrepender-se. É o verbo arrepender-se. Aí eu te pergunto, o ser faz parte do verbo? Faz. Se o ser faz parte do verbo, fala você comigo. O que esse ser daqui é? Uma parte integrante do verbo. Isso é a parte integrante do verbo. É aquilo que integra obrigatoriamente o verbo. Vamos dar mais exemplos para vocês entenderem isso daí. Caramba, David, ó, eu tô achando que esse negócio tá tão fácil, professor, que eu já quero até, ó. Caramba, professor. Calma. Deixa eu só ver se tem mais algum. Não. Calma que ainda tem muita coisa para falar aqui. Gustavo Lima. Hoje eu gostei das músicas que tocaram. Tava só ouvindo aqui. Foi um show de bola. Tocou também. Que isso, novinha? Que isso? Deixa eu botar aqui. Sacanagem. Isso daí, se tocasse isso daí, eu arrebentava esse meu camarada. Vamos lá.
coloquei 3 frases aqui com C. E eu quero saber se esses 6 que estão ali, David, o que esses 6 são? Deixa eu colocar aqui, ó. Quero saber se ali existe pronome passivador, se ali eu tenho um pronome determinador do sujeito, ou se aquele C nada mais é do que uma parte integrante do verbo. Como é que eu faço para diferenciar esses 3? Cara, é muito lógico, assim. Primeiro, a parte integrante do verbo, que sem dúvida é mais fácil de você encontrar. Deixa eu pegar uma frase e falar assim, por exemplo, pediu-se ajuda, precisa-se de ajuda e queixou-se do professor. Vou tirar o C das 3 frases. Observe o que vai acontecer. Ó. Ao retirar o C das 3 frases, facilmente, David, eu percebo que existe a frase pediu ajuda. Essa frase aqui, ela existe. Existe a frase precisa de ajuda. Existe. Existe a frase queixou do professor. Existe? Existe. Não existe. Ou seja, eu posso falar pediu ajuda? Posso. Precisa de ajuda? Posso. Agora, queixou do professor? Não existe. Eu não tenho como falar eu queixo, tu queixas, ele queixa. Não existe isso. Eu sou obrigado a falar o quê? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Porque para essa frase aqui existir de forma correta, para esse verbo existir, eu tenho que chegar aqui e colocar o C. Aí depois que eu inserir o C, aqui a frase estará correta. Ou seja, aqui eu tenho um pedaço do verbo. Ou seja, eu tenho uma parte integrante do verbo queixar-se. Caramba, David, ó, eu nunca achei que, sinceramente, pô, que isso fosse uma coisa tão fácil. Mas é facinho, pô. Facinho, facinho, facinho. Quem se queixa de alguma coisa, do professor objeto indireto, beleza? Agora as 2 frases de cima, aí eu vou começar, vamos lá. Quando eu falo assim, pediu ajuda. Quem pede alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Ajuda, objeto direto. Quem precisa de alguma coisa, transitivo indireto. De ajuda, objeto indireto. Gente, repare uma coisa. Se as 2 frases, elas estão corretas sem a presença do C, se elas existem sem a presença do C, eu não posso falar ali em parte integrante do verbo. Você há de concordar que eu não tenho como fazer isso. Agora eu vou chegar ali e vou colocar o C. Aí eu vou pensar nisso. Opa, integrante do verbo não é, porque se fosse... Ó, presta atenção. Se o C tivesse que integrar o verbo, o verbo só existiria, aquela frase só estaria correta com a presença do C. Que foi o que aconteceu aqui. Então aqui não tem integrante do verbo. Aí que eu começo a pensar. Em PIV, não. Aí eu começo a pensar em quê? Em PA e PIS. Partindo de um princípio que a primeira frase aceita a voz passiva, eu vou chegar aqui e vou colocar o C para fazer a voz passiva. Esse C é um pronome passivador. Consequentemente, ele faz o objeto direto se transformar em sujeito. Quem precisa de alguma coisa. Essa frase não aceita a voz passiva, então este C que apareceu aqui é um pronome indeterminador do sujeito. Beleza? Aí o indeterminador do sujeito faz o quê? O sujeito fica indeterminado e o apassivador faz a voz passiva pronominal. É preciso evitar a todo custo que se usem mais recursos do que a natureza é capaz de repor. Olha aqui. Quem vai usar alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Tudo bem? Aí este C que apareceu aqui é um pronome apassivador. Consequentemente, quando eu falo que se usem mais recursos,
essa frase se encontra na voz passiva. E o que ele pediu? A forma verbal que traduz exatamente o sentido da que está grifada acima, lá em cima ele usou a voz passiva com o pronome passivador, e por esse motivo é voz passiva pronominal, e aí ele quer que você transforme na outra voz passiva, que seria locucional. O que eu vou observar? Que o tempo aqui é o presente, ok? Do subjuntivo. Quando eu falo, é preciso evitar a todo custo que se usem mais recursos, equivale a dizer que mais recursos sejam usados. E por esse motivo a resposta será a letra D de David Xavier. Beleza? Bom, anote a observação aí, por favor. Anote aí. OBS. Como o CESP cobrará essa matéria? Coloca aí. Como o CESP cobrará essa matéria? Primeiro, pedindo a mudança de uma voz passiva para outra. Pedindo a mudança de uma voz passiva para outra. Ponto. Aí eu vou colocar aí um exemplo do que o CESP gosta de fazer. Coloca assim. A forma verbal falou-se. Coloca assim. A forma verbal falou-se poderia ser substituída por foi falada. Poderia ser substituída por foi falada. Ponto. Aí ele vai te dar o texto, por exemplo, assim, ó. A forma verbal falou-se, ó. Falou-se muita coisa. Aí ele vai e pergunta isso. A forma verbal falou-se poderia ser substituída por foi falada. O que ele está pedindo para que você faça é o que, rapaziada? Trocar uma voz passiva para outra voz passiva. Isso tá certo? Certinho. Aí você vai colocar assim. OBS. Para esse tipo de questão, vírgula, 3 coisas devem ser observadas. Para esse tipo de questão, vírgula, 3 coisas devem ser observadas. 2 pontos. Letra A. A temporalidade do verbo. Letra B. A concordância verbal. Letra C. A colocação pronominal. Ponto. Olha só. Se ele te faz uma pergunta simples, assim, a forma verbal foi usada, a forma verbal, perdão, falou-se, pode ser substituída por foi falada? Pode, sem nenhum problema. Agora, ele monta armadilhas. Quando ele faz essa pergunta, ele costuma fazer armadilhas. 3 armadilhas que podem ser cobradas, eu ditei para vocês aí. É o tempo do verbo, a concordância e a colocação pronominal. Uma delas é muito simples, que é o tempo do verbo. Por exemplo, ele chega e fala assim, falou-se. Pode ser substituída por é falada? É óbvio que não, porque falou-se é passado e é falada é presente. Tudo bem? Agora, uma armadilha que é perigosíssima seria o seguinte. Constrói aí uma questão com armadilha. Joga aí. Coloca assim. A forma verbal
foram comprados, a forma verbal foram comprados, pode ser substituída por compraram-se, sem prejuízo para correção gramatical e coerência textual. A forma verbal foram comprados, pode ser substituída por compraram-se. Aí o que o afoito faz? O afobado. Ele fica só preso nessa coisa de pediu-se ajuda, a mesma coisa que a ajuda foi pedida. Comprou-se um livro, a mesma coisa que o livro foi comprado. Aí quando ele faz essa pergunta, observa, eu coloquei no enunciado a locução verbal sendo substituída pela forma com pronome ser. Aí eu coloquei assim, a forma verbal foram comprados, pode ser substituída por compraram-se. Aí o aluno mecânico, ele fica só preso a isso, pô, foram comprados por compraram-se. Uma voz passiva por outra, tá certo. Só que esta forma verbal, ela foi retirada de um texto, e o texto havia lá um advérbio de tempo. E o advérbio, ele é um chamado fator de próclise. Ele é um fator proclítico. Então, se eu substituísse o foram comprados por compraram-se, eu teria um prejuízo para a correção gramatical. Porque, embora eu estivesse fazendo a voz passiva, eu estaria cometendo um erro de colocação do pronome. Se não houvesse esse sempre, galera, ficasse assim, foram comprados bons livros, ou substituído por compraram-se bons livros, se fosse assim, a questão estaria certa. Agora, se eu colocar o sempre e trocar o foram comprados, eu poderia trocar o foram comprados por se compraram. Sempre se compraram bons livros. Aí eu seria obrigado a usar o pronome apassivador antes do verbo, porque aqui eu coloquei um imã, que são os fatores de próclise, tá? Agora, não precisa nem ficar muito ligado nisso, que vocês vão ver no material aí, que existem exemplos para eu trabalhar com fatores proclíticos. Dá uma olhadinha no seu material que você certamente está vendo. Então aguarda um pouquinho que daqui a pouco, que já já eu irei chegar lá, com fatores proclíticos. Estou te mostrando quais são as armadilhas, vou explicar passo a passo e vou fazer as questões, tanto de armadilhas como as questões que testam conhecimento. Podem ficar despreocupados, beleza? Anota aí. Isso é uma das perguntas, tá? Segunda pergunta que o CESP faz também. O que o CESP também cobra em relação a isso? Coloca assim. Na frase X, o pronome ser foi usado para Na frase X, vírgula, o pronome ser foi usado para indeterminar o sujeito da oração. Ponto. Embaixo você coloca assim. Nessa questão, vírgula, é só voltar ao texto e observar se existe ou não referência a um sujeito. É só voltar ao texto e observar se existe ou não referência a um sujeito. O que acontece, galera? O CESP sempre cobra uma questão falando da palavra ser. Aí ele vai e coloca assim, na frase X, o pronome ser é indicativo do sujeito indeterminado. Na frase X, o pronome ser serviu para indicar a indeterminação do sujeito. O que você vai fazer? Você lembra quando eu falei para vocês há pouco que se esse camarada indicar a indeterminação do sujeito, você não tem possibilidade de determinar quem é o sujeito. Concorda comigo? Se ele for um pronome determinador do sujeito, você não consegue identificar quem é o sujeito. Então, o que você vai fazer?
você vai voltar ao texto para poder observar se existe ou não alguma referência. Se existe uma referência, obviamente que não terá indeterminação. Como que essas questões vão aparecer? Vou te mostrar aqui agora, tá? Vamos lá. São questões certas de aparecer em qualquer prova feita pela Fundação Carlos, pelo CESP, hein? Qualquer prova. Vamos dar uma olhadinha como é que as coisas vão aparecer? Vamos lá. O cara chega aqui e coloca, aqui primeiro sem nenhum sofrimento, as questões mais light, lá no final que a gente vai aprofundar. Considerava-se cidadão qualquer ateniense maior de 18 anos. Aí ele vai falar assim, a estrutura em voz passiva. Aí eu te pergunto, se ele já afirmou que essa estrutura está em voz passiva, você há de concordar que este ser é um pronome passivador, ok? Poderia ser substituída por outra forma de passiva. Beleza. Por quê? Eu tenho a voz passiva pronominal e eu poderia substituir por outra forma de passiva, que seria a locucional. Como eu tenho duas formas passivas, eu posso substituir uma passiva por outra. Então, em vez de eu falar considerava-se cidadão, eu poderia chegar aqui e falar o quê? Era considerado cidadão qualquer ateniense maior de 18 anos. Ótimo. Então eu poderia substituir o considerava-se por era considerado. Eu posso substituir? Posso, sem nenhum problema. Eu estou trocando uma voz passiva por outra voz passiva. Aqui não apareceu armadilha, então não tem muita coisa para a gente comentar. Isso é o primeiro modelo que eu ditei para vocês aí, que o CESP cobra. Mandar trocar uma passiva por outra. Falei que também existem algumas armadilhas que eles montam. Armadilhas essas que não apareceram aqui. Quando elas aparecerem eu vou te mostrar. Vamos seguir aqui, vamos lá. Próxima, então essa questão daqui está certa. Beleza, galera? Fui. Vamos fazer outra questão. 8. Olha lá. Não podemos ignorar as mudanças que se processam no mundo. Aí o cara chega aqui e fala assim. A partícula C indica um sujeito indeterminado para o verbo processar. Rapaziada, a partícula C indica um sujeito indeterminado para o verbo processar. O que você tem que fazer? Repara, se ele está afirmando que o C indica um sujeito indeterminado para o verbo X, o que você vai fazer? É só você voltar ao texto para fazer isso daqui. Quando eu falo, não podemos ignorar as mudanças que se processam no mundo. Se eu te perguntar o que se processam no mundo, na hora você vai me dizer o que? São as mudanças. Quando eu te pergunto o que se processam no mundo, são as mudanças, eu tenho como afirmar que isso é indeterminador de sujeito? Claro que não. Porque se fosse determinador de sujeito, eu não poderia determinar o que se processam. Então é só você fazer isso. Quando surgir a pergunta que o C serviu para indicar sujeito indeterminado, é só você voltar ao texto e observar se existe ou não referência. Tudo bem? Além disso, tem um detalhezinho que eu ainda não falei, que vai ser, já vou mostrar para vocês, mas que já poderia fazer você marcar essa questão aqui como errada, até mesmo antes de você começar, que é o seguinte, coloca aí no cantinho, não custa nada por enquanto, mas coloca aí. O pronome indeterminador do sujeito, coloca assim, o pronome indeterminador do sujeito só pode aparecer com verbo na terceira pessoa do singular. O pronome indeterminador do sujeito só pode aparecer com verbo na terceira pessoa do singular. Ou seja, só de você ter observado que esse cara aqui está no plural, já tiraria qualquer chance de falar em pronome indeterminador do sujeito, tá? Aliás, então o pronome indeterminador do sujeito só vai aparecer com o verbo no singular? Sim. Já eu irei te mostrar como é que isso vai acontecer. Segura a tua onda aí, valeu? Vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou te falar isso daqui, fica tranquilo, só pra gente matar essa questão. Uma questão que eu sempre coloco para meus alunos, cara, quando eu vou dar aula de PIS e PA, essa questão daqui do CESP é uma questão antiga.
mas ela é uma questão que ela mostra assim, o que é uma questão mal formulada. Na verdade, ela é mal formulada, mas 80% dos alunos que fazem essa questão aqui, eles sempre ficam em dúvida e dão mole. Por isso que eu coloco. Mas olha que questão ridícula. O cara chega e fala assim, o pronome ser indicativo de sujeito determinado, refere-se a gente boa. Aí o que o aluno chega aqui e faz? Poxa, refere-se a gente boa? Aí ele chega, o que se quer? Aí o aluno, pô, gente boa em inclusão social. É isso que se quer. Pô, então se refere a gente boa? O aluno vai lá e marca como certo. Aí chega o gabarito, diz o seguinte, está errado. O aluno, pô, mas como é que pode estar errado se refere a gente boa? Só que esse aluno que erra esse tipo de questão, ele não é meu aluno, porque eu comento e sempre, vai fazer uma prova do CESP, você tem que tomar cuidado com as armadilhas. Tem que prestar atenção nas armadilhas. Essa questão daqui, gente, na boa, ela é uma questão idiota. Sabe por quê? Porque o enunciado, olha o que ele afirma no enunciado. Vamos dar uma lida aqui. Na linha X, o pronome ser, aí ele vai e afirma que é indicativo de sujeito indeterminado. Pô, depois de afirmar que é indicativo de sujeito determinado, ele vai e diz que se refere a gente boa. Ele só pode estar de sacanagem. É óbvio que essa afirmação que está aqui, ela nem te dá a possibilidade de voltar ao texto. Quando você treina, meu amigo, você está me acompanhando bem, eu tenho certeza, a galera está fazendo ali, está investindo no estudo, está pegando comigo e sabe que está aprendendo realmente. Cada um de vocês pode dizer muito melhor do que eu. Pô, já a evolução que eu tive, como eu tenho recebido muitos e-mails dos meus alunos, tive uma boa evolução, estou aprendendo a fazer, mas por que você está aprendendo a pensar? Gente, essa questão, ela é uma questão ridícula, que o teu concorrente erra. Sabe por quê? Porque o teu concorrente é mecânico, ele não pensa. Rapaziada, eu afirmo que o ser é indicativo de sujeito determinado. Ele até pode ser indicativo de sujeito determinado. Mas, com certeza, se ele for indicativo de sujeito determinado, ele não vai se referir a gente boa. Concorda comigo? Ou então, ele até pode se referir a gente boa. Mas se ele se referir a gente boa, ele não é indeterminado. Então, como é que o CESP vai me dar uma questão fazendo a afirmação de que o ser é indicativo de sujeito determinado, dizendo que se refere a não sei o quê? Essa questão está errada sempre. Isso é óbvio. Porque em determinação do sujeito não existe referência. Caso ele voltasse essa questão aqui, e parece aqui só, rapaziada, ó, na linha X o pronome ser é indicativo do sujeito determinado. Ponto. Se parece aqui, aí você teria que voltar ao texto para descobrir se ele vai se referir ou não. Mas quando ele fala que é indeterminador e diz que se refere a gente boa, lógico que a questão está completamente errada. Tudo bem, rapaziada? Beleza? E vamos pegar mais exemplos, para a gente poder detonar isso daqui. Porque pra gente é tudo mole. Vamos lá. Agora vamos pegar vários exemplos para a gente poder fechar essa matéria com chave de ouro. Ninguém ficar em dúvida. Vamos comigo? Perguntou, precisa, mora, vem e vive. Coloquei 4 frases aqui. Pergunta que eu vou te fazer. As 4 frases que estão aqui, você há de convir que elas estão corretas. Eu não tenho como chegar e falar assim, pô, a frase X está errada porque... Não. As 4 frases, elas existem sem a presença da palavra ser. Concorda comigo? Todas as frases que estão aqui são certas. Não precisam do ser. Com certeza, eu aqui não vou poder falar em parte integrante do verbo. Porque se fosse para ser integrante do verbo, alguma frase deveria estar errada e que para ficar correta deveria ter o ser. Isso não aconteceu aqui. Então, em determinador do sujeito, eu não tenho a menor chance de falar aqui. Vou analisar a frase sintaticamente. Aí eu vou. Quem pergunta? Pergunta alguma coisa. Uma coisa interessante seria o objeto direto.
Quem precisa? Precisa de alguma coisa. De explicação satisfatória é um objeto indireto. Mora bem aqui no Brasil, ó, o bem é um modo, o aqui indica um lugar, no Brasil também indica lugar, beleza? Vive sempre em lugares diferentes. Lindo! Eu tenho sempre, que indica tempo, que isso, em lugares diferentes, usado para indicação de lugar. Tudo bem? Em todas essas situações que aqui estão, galera, eu tenho adjuntos adverbiais, show, 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 show. Aqui tem adjuntos adverbiais, que me dá certeza de que aqui o verbo é intransitivo e de que aqui o verbo é intransitivo. Ponto. Aí agora eu vou te fazer a pergunta. Dessas frases que estão aqui, quantas eu posso transformar em voz passiva? Quantas? Quantas eu posso transformar em voz passiva? Somente uma. De todas que eu tenho aqui, David, a única que pode fazer a transformação para voz passiva é a primeira, porque só nela tem objeto direto. Aí eu te pergunto, galera, das 4 frases que estão aqui, em quantas eu posso colocar o pronome passivador? Aí o concorrente vai e diz, pô, em todas. Eu vou falar assim, você tá louco? Fala direito comigo, professor. Essa hora aí, pô, que isso? Aqui. As 4 frases. Quantas aceitam a voz passiva? Só uma, que é a primeira. Em quantas eu posso colocar o pronome passivador? É óbvio que é só em uma, gente. O pronome passivador só pode ser inserido na frase que tem voz passiva, que aceita passiva. Para aceitar passiva não tem que ter objeto direto? Sim. Então eu só coloco o pronome passivador se a frase tiver objeto direto. Aí eu chego aqui na primeira, eu posso fazer isso? Posso. Colocar aqui o pronome passivador. Beleza? Coloquei o pronome passivador. Show, 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 show. Na hora que eu inseri o pronome passivador, automaticamente eu faço a voz passiva. E o objeto direto se transforma em sujeito. Beleza. Mas, para eu inserir o pronome passivador, a frase tem que ter objeto direto. Isso é óbvio. Beleza? Vem aqui. Precisa de explicação satisfatória. Aceita passiva? Não. Chega aqui e coloca o C. Galera, esse C que eu vou colocar aqui é PIS ou PA? Claro que é PIS, pô. Chega a esta frase. Mora bem aqui no Brasil. Aceita a voz passiva? Não. Então eu vou chegar aqui também e vou colocar o C. Beleza? E aqui embaixo acontece a mesma coisa. Você pergunta, David, em que tipo de frase que eu posso usar o pronome passivador? Só posso inserir o pronome passivador se a frase tiver o objeto direto. Ponto. Somente ali que eu posso usar o pronome passivador. Ok? Ótimo. Em qual frase que eu posso colocar o pronome determinador do sujeito? Em qualquer frase que não aceite a voz passiva. Concorda comigo? Pode ser com transitivo indireto, pode ser com verbo intransitivo, pode ser em qualquer frase que não tenha objeto direto. Em qualquer frase que não tenha OD, você pode colocar o pronome determinador do sujeito. Vamos analisar sintaticamente aquelas frases? Vamos lá? Perguntou muitas coisas interessantes. Obedeceu esses regulamentos. Já sei, David, ó. Eu não posso nem ousar em pensar, falar aqui de alguma possibilidade, de alguma forma, em parte integrante do verbo. É claro que não existe parte integrante do verbo, porque todas essas frases que estão ali, elas estão certas sem a presença do ser. Então, não fala besteira não. Não vem falar aqui de parte integrante do verbo não, que todo mundo fica falando besteira, tá, professor? Eu sei que não. Valeu. Perfeito o raciocínio. Vou analisar sintaticamente. Vamos lá. Quem pergunta? Pergunta alguma coisa. Muitas coisas interessantes.
objeto direto, obedeceu aos regulamentos da empresa. Quem obedece? Obedece a alguma coisa, tá? Fica ligado aí, tá? Obedecer é transitivo indireto, tá, rapaziada? Aos regulamentos, objeto indireto. Comeu dos mais saborosos doces. Aí vocês vão ter que forçar a mente de vocês para me dizer qual a função sintática dessa expressão que aqui está. Fala você comigo. Quando eu digo comeu dos melhores doces, você olhou o objeto com preposição. Você já pode afirmar que o objeto é indireto? Não. Por quê? Quando você fala comeu dos melhores doces, aqui existe uma preposição. Só que esta preposição, ela está sendo pedida pelo verbo? Não. Ela foi pedida pelo verbo? Porque quem come, come alguma coisa. Ou seja, aqui eu tenho a presença de um objeto direto preposicionado. O verbo aqui é transitivo, direto. Cometeu ao amigo traições severas. Quem comete aqui, comete alguma coisa a alguém. Traições perversas, quer dizer, né? É o objeto direto. E ao amigo seria o meu objeto indireto. Show de bola. Aí, pergunto a vocês. Das 4 frases que estão aqui, quantas eu posso transformar na voz passiva? E aí, meus amigos? Vamos lá. O que eu estou te perguntando em outras palavras? Quando eu falo assim, quantas eu posso transformar na voz passiva? O que eu estou perguntando em outras palavras? Em quantas eu tenho o pronome passivador? Fala aí. Em quantas eu tenho, perdão? O objeto direto. Quando eu te pergunto em quantas eu posso fazer a voz passiva, eu estou te perguntando em quantas eu tenho o objeto direto. Isso pode acontecer na primeira? Pode. A primeira aceita a voz passiva? Aceita. A segunda aceita? Não. A terceira aceita a voz passiva? Não. Ah, mas o objeto é direto. Não. O objeto é direto preposicionado. Esse objeto que está aqui, ele pode virar sujeito? Em hipótese alguma. Não pode de jeito nenhum. E aqui embaixo, o objeto pode virar sujeito? O direto pode. Então, das 4 frases que eu tenho, só existem 2 em que o objeto poderá virar o sujeito, que é na primeira e na última. Ou seja, só na primeira e na última que eu posso colocar o pronome apassivador. Aí eu vou chegar aqui, ó, se eu te perguntar onde é que eu posso colocar a palavra ser, eu posso colocar a palavra ser em todas. Mas eu não estou te perguntando isso, eu estou te perguntando onde eu posso colocar o pronome apassivador. Aí sim, tem que ser na frase que aceita a voz passiva. Aí observe o que vai acontecer, ó. Chega aqui e coloco assim, perguntou-se muitas coisas interessantes. Na hora que eu inseri o ser, ele é um pronome passivador. Show de bola. Automaticamente, ele faz com que o objeto direto passe a função de sujeito. Quando eu digo que o objeto direto vai passar a função de sujeito, eu sou obrigado a fazer o verbo concordar com ele. Ou seja, se aqui eu tenho plural, porque agora observem, galera, ele não passou a condição de sujeito, então eu não posso falar perguntou-se muitas coisas gostosas. Eu vou chegar e vou falar o quê? Perguntaram-se muitas coisas gostosas. O verbo deverá passar a forma de plural para que haja concordância com o sujeito. Depois que você coloca o pronome passivador, o objeto não tem que virar sujeito? Sim. Então, agora que ele virou sujeito, ele é o responsável por fazer a concordância com o verbo. É por esse motivo que você é obrigado a falar isso. Perguntaram-se muitas coisas interessantes. Beleza? E se eu fosse fazer muitas coisas interessantes, como é que ficaria a outra forma passiva? Porque aqui eu usei a voz passiva usando o pronome. Como é que seria a outra voz passiva? Muitas coisas interessantes foram, também no plural, perguntadas. Por que o verbo se flexionou ao plural? Para concordar com o sujeito. Beleza? Chega aqui e coloca o ser. Ao inserir este ser, ele é um PIS ou um PA? PIS. Lindo.
Como ele é PIS, eu te pergunto. Tá aqui, ó. Ele é um PIS, não é? Ótimo. Agora posso falar, obedeceu-se aos regulamentos da empresa? Aí o aluno, não. Obedeceu-se não. Obedeceram-se? Fala assim, não é obedeceram-se. Você, pô, mas não é possível, só, pô, isso que eu acho sacanagem. Pô, tem hora que tem plural, pô, tem hora que não tem, pô. Hora pode, hora não pode. Exceção, não tem nada disso. Não fala besteira, não. Não tem nada de exceção. Não é isso. Aqui em cima, quando eu joguei o verbo plural, foi para que pudesse concordar com o sujeito da oração, que é a forma de plural. No entanto, se eu jogar esse cara aqui no plural, eu vou concordar com o quê? Com o objeto indireto? O objeto indireto faz concordância? Nunca. É por esse motivo que eu ditei para vocês o quê? O PIS sempre aparecerá com o verbo na terceira pessoa do singular. O PIS sempre aparecerá com o verbo na terceira pessoa do singular, por um motivo muito simples. Para ele é o plural, ele tem que concordar com o sujeito. Aqui ele não é sujeito, então não tem nada que fazer concordância. Beleza? Comeu dos melhores, dos doces mais saborosos. Coloquei o C. Gente, reparem. Se eu não tivesse essa preposição, se não houvesse esta preposição, aí o objeto seria direto. Ok? Aí a frase poderia passar para a voz passiva. Aí eu iria falar o quê? Comeram-se os melhores doces. No entanto, aqui aparece a preposição. Então esse objeto aqui direto, ele é direto preposicionado. Aí no momento que eu coloquei a preposição, isto aqui não pode mais se transformar em sujeito. Como ele não pode mais se transformar em sujeito, essa frase não aceita a voz passiva. É por esse motivo que esse ser vai ser chamado de quê? De PIS. Beleza, rapaziada? Vem aqui, ó. Cometeu ao amigo traições severas. Aqui eu tenho um objeto indireto, como vocês estão vendo. Mas além do indireto, eu também tenho um objeto direto, que é traições severas. Vou chegar aqui e vou colocar o ser. Na hora que eu inserir este ser, que isso? Esse ser, ele é PIS ou PA? PA, porque ele foi inserido na frase que aceita a voz passiva. Está aqui, ó, traições severas. Aí o objeto direto irá se transformar em sujeito. Sujeito no plural, aí eu faço a concordância com o verbo. O que eu vou falar? Em vez de falar cometeu-se ao amigo traições severas, não. Aí eu sou obrigado a fazer o verbo concordar com o sujeito. E assim eu falarei o quê? Cometeram-se, tá aqui, ó. Cometeram-se traições perversas. Aí o cara vai e pede, substituindo por outra forma de passiva. Como é que ficaria a correspondência? Traições perversas foram cometidas aos amigos. Cometeram-se, poderia ser substituído por foram cometidas. Observe, se o pronome for indeterminador do sujeito, sempre vai ficar com o verbo na terceira pessoa do singular. Sempre, sempre, sempre. Se ele aparecer com o pronome passivador, o sujeito vai aparecer na frase. Aí é só você observar se o sujeito é singular ou plural, porque ele irá fazer a concordância. Cuidado! Olha para cá, galera. Vamos lá. Ó, quem fala alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Coisas idiotas ao aluno, eu tenho aqui o objeto direto e aos alunos o objeto indireto. Show! Então aqui ele é transitivo, na verdade, direto e indireto. Nunca confia nas pessoas mentirosas. Quem confia, confia em alguém. É transitivo e indireto. Nas pessoas mentirosas, seria o objeto indireto. Show! Resolve questões difíceis. Quem resolve? Resolve alguma coisa. Transitivo direto.
questões difíceis, objeto direto. Beleza? Analisando aquelas frases, vou perceber que a primeira aceita a voz passiva, porque ela tem o OD, a segunda não aceita e a terceira ela aceita. Aí eu vou agora inserir o pronome ser. O que vai acontecer? Chego aqui e coloco o ser nesta frase. Aqui, após o verbo. Caso eu faça isso, eu estou cometendo um erro de colocação pronominal, que é um assunto que nós vamos ver, olha o seu passo a passo, um pouquinho mais na frente. Eu não tenho como chegar aqui e colocar esse ser nesta posição. Mesmo que você chegasse aqui e falasse assim, pô, esse objeto vira sujeito. Vou fazer a concordância com o verbo. E vou falar, falam-se coisas idiotas. Se você falasse isso, falam-se coisas idiotas, o que aconteceria? Chamasse o ser de pronome passivador, você estaria chamando o ser de passivador, que está certo. Você ali estaria concordando o verbo com o sujeito, que também estaria certo. Só que essa frase ela teria uma incorreção. A incorreção mostrada pela posição do pronome ser, que não vai poder aparecer aqui. Esse ser não tem como ficar na posição de ênclise. Por quê? Porque eu tenho um ímã. Palavras de sentido negativo atraem o pronome. Então eu sou obrigado a jogar o ser para a posição chamada de próclise. Nos blocos posteriores, isso vocês vão estudar, tá? Tem uma aula só para isso. Vocês vão ver lá que aquela posição será de próclise. Aí, quando eu jogar o ser ali, ele deixa de ser pronome passivador? Em momento algum. Ele vai continuar sendo pronome passivador, sem nenhuma dúvida. Eu falei para vocês que para ser pronome passivador tem que estar após o verbo com hífen. Falei alguma coisa disso? Falei nada disso. Para ser pronome passivador, ele tem que ser inserido numa frase que aceita passiva, e ela aceita. Então, colocando esse se aqui, e nada vai mudar. Ele continua sendo passivador, o objeto direto vai virar sujeito, e a concordância será feita entre sujeito e verbo. Vem aqui embaixo. Poxa, não aceita passiva, vou colocar o ser. Não, mas calma aí. Antes de eu começar a brincadeira, Deus, eu vou posicionar o ser de forma correta. Eu não posso chegar e falar assim, não amo, tia. Eu tenho que falar, não te amo. Jamais convidei-o. Não, jamais o convidei. Palavras em sentido negativo irão atrair o pronome. E aqui eu vou chegar e vou colocar. Nunca se confia nas pessoas mentirosas. Quando eu coloquei este se aqui, independente da posição em que ele apareça, a frase não vai aceitar a voz passiva. Então esse ser será um pronome indeterminador do sujeito. Logo, se eu colocasse a frase assim, nunca se confiam nas pessoas mentirosas, aí eu estaria cometendo um erro. Isso não pode. Beleza, galera? E aqui a mesma coisa. Não vou posicionar o ser aqui, porque eu tenho ímã, que são também as conjunções subordinativas. Mas, cara, na boa, o processo de colocação pronominal é um processo eufônico. Ninguém fala isso, cara. Quando convidei-a para sair. Ninguém fala isso. Quando a convidei. Quando chamaram-me para sair. Não, quando me chamaram. Você tem ali o processo eufônico e normalmente você já vai fazer a colocação pronominal de forma correta. Existe uma aula de colocação pronominal que mostra como o maior perigo é a colocação facultativa, que a gente vai ver lá na frente, envolvendo as locuções verbais, mas para cá, gente, tranquilão. Vou chegar e vou colocar esse ser aqui. Na hora que eu inserir esse ser nesta posição, o que eu irei observar? Que esta frase, ela aceita a transposição para a voz passiva. Porque ela tem aqui a presença do AD. Então ela aceita a transposição para passiva. Agora que eu vou colocar o ser, nessa frase que aceita passiva, ele vai ser um pronome passivador. E o objeto direto passará a condição de sujeito. Na hora que ele for sujeito, ele será o responsável pela concordância do verbo. Por esse motivo, como é que eu vou falar? Quando se resolvem questões difíceis. Beleza? O pescador
se cortou com a faca. Vou mostrar aqui para vocês a presença de mais dois seis. Este ser, que é chamado de pronome reflexivo. Aqui não tem muita importância não, mas não custa nada a gente falar, tá? Coloca aí, para diferenciar o ser pronome reflexivo do ser pronome recíproco. Anota aí, pronome reflexivo. Daqui a pouquinho deixa vocês copiarem. Pronome reflexivo indicará que o sujeito, pronome reflexivo indicará que o sujeito é, ao mesmo tempo, o praticante e o sofredor da ação expressa pelo verbo. Que é o praticante da ação, perdão, é ao mesmo tempo o praticante e o sofredor da ação expressa pelo verbo. Ponto. Pronome recíproco indicará que uma única ação será praticada por mais de um ser. Indicará que uma única ação será praticada por mais de um ser. Beleza? Ponto. Olha só, galera. Fala assim. Pescador se cortou com a faca. Repara que aqui eu tenho uma ação que quem vai praticar é o pescador. E quem vai sofrer é o pescador. Então, quando eu digo o pescador se cortou com a faca, ele pratica e sofre ação. Por esse motivo, esse ser será chamado de pronome reflexivo. Isso é facinho, facinho, facinho. A multidão se abraçou na hora do gol. Quando eu falo que a multidão se abraçou na hora do gol, eu tenho uma única ação, que é a ação de se abraçar, que foi praticada por várias pessoas. Por esse motivo, eu tenho uma ação praticada por várias pessoas, a isto dá-se-á o nome de pronome recíproco. O respeito que existe entre nós, ele é um respeito reflexivo ou respeito recíproco? É um respeito recíproco, porque eu respeito vocês e vocês respeitam a mim. Então é um respeito recíproco. Beleza? Bom, quando eu falo assim, os pescadores se cortaram com a faca. Ao falar que os pescadores se cortaram com a faca, eu tenho aqui uma ação que é possível ser interpretada de duas maneiras diferentes. Essa frase que está aqui, galera, ela está errada. Aqui eu tenho uma frase ambígua, tá? Esse ser pode ser analisado tanto como reflexivo, como ele pode ser analisado como recíproco. Observem aqui só uma coisa. Você fala assim, os pescadores se cortaram com a faca. Imaginemos que o pescador A está de um lado e o pescador B está de um outro lado. Aí eles começam a cortar lá alguma coisa. Daqui a pouco o pescador A vai e se corta. E o pescador B, que está lá no outro lado, também se corta. Eles seriam analisados como o quê? Ideias reflexivas. Então, se eu fosse interpretar dessa maneira, os pescadores se cortaram com a faca. O pescador A está do lado de lá, o B está do lado de cá. Cada um cortou a si. Aí eu analisaria como pronome reflexivo. Os pescadores se cortaram, então seria reflexivo. Só que vamos supor que o pescador entrasse lá numa discussão com outro pescador e eles começaram a se confrontar. Aí o pescador A mete a faca no pescador B e o pescador B mete a faca no pescador A. Aí eu digo que os pescadores se cortaram com a faca. Aí se eu disser que eles se cortaram com a faca, dizendo que um agrediu o outro, aí a ideia já seria o quê? Recíproca. Então esta frase que está aqui, fora de um contexto, ela não tem como ser analisada
por ser ambígua. Beleza, galera? Ela é uma frase ambígua, porque eu posso interpretar esse ser tanto como reflexivo, como eu posso interpretar esse ser como pronome recíproco. Tudo bem, rapaziada? Beleza? Show de bola? Beleza?